Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Um dos desenhos que todo mundo pede curiosidades aqui no canal é Bob Esponja. Por isso, hoje eu trago um monte de curiosidades e fatos que talvez você não sabia sobre a animação. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo nós vamos ver curiosidades sobre o desenho Bob Esponja. Já para começar, para construir toda a história do desenho, não foi por acaso e não foi por nada. O criador da animação, um cara chamado Steven Hillenburg, ele chegou a estudar oceanologia antes de criar a animação. Inicialmente, o nome do desenho ele tinha uma variação, ele não era Bob Esponja, se chamava Garoto Esponja, depois virou Garoto Esponja Arroy. Só que este nome já estava patenteado por uma fábrica de vassouras. A ideia para a criação do personagem vem ainda do período em que o Stephen estava na faculdade e em que ele estava desenhando algumas histórias em quadrinhos chamada Zona Interdigital. Em muitos episódios, a equipe de produção costuma mesclar alguns sons, misturar alguns tipos de sonoridades para tentar gerar um novo som para que fique bastante característico para o que eles buscam ali nos episódios. Por exemplo, no episódio piloto, o dublador Tom Carey, para poder fazer a voz das anchovas, ele chegou a inalar um pouco de ar de um tanque de gás hélio. E no episódio Boca de Marinheiro, quando o Steven Hillenburg trouxe a ideia do episódio, ele disse que foi vetado por todo mundo da equipe de produção. Tudo porque em alguns momentos ele queria inserir algo que fosse bastante semelhante a um palavrão. Só que estamos falando de desenho animado, obviamente não ia poder inserir palavrões ali. E ele tentou usar até aquele famoso beep, que é usado bastante em programas de TV, quando alguém demonstra que vai falar algum palavrão, só que isso também foi barrado pela equipe de produção da animação. Daí por isso, para substituir isso e não parecer tão pejorativo que estava se tratando de um palavrão, ele botou um som de golfinho. Palavra. A gente sabe que não é de hoje que em muitos casos, quando a gente vê um desenho animado, eles sempre são vendidos como uma produção destinada ao público infantil, mas no caso de Bob Esponja não é bem por aí, até porque lá fora, em países como os Estados Unidos, Bob Esponja ele passa no horário nobre e ele concorre com grandes animações destinadas ao público adulto, como o caso de Os Simpsons. Por isso, em muitos casos, o criador do desenho ele nunca quis inserir aquelas participações especiais de celebridades, tudo porque ele não queria ser comparado com Os Simpsons. Já pro lado do Simpsons, a história foi um pouco ao contrário. Tem um episódio chamado Ela Era a Minha Namorada, e o Bob Esponja aparece ali num trechinho do episódio em que ele é comparado a uma divindade como Jesus e Buda, por exemplo. A personalidade do Bob Esponja ela foi inspirada em dois grandes ícones da comédia dos Estados Unidos, o Jerry Lee Lewis e o Pee Wee Herman, que são grandes ícones no mundo todo no quesito comédia. E a voz dele foi inspirada em um cara chamado Tom Kenny, que é um dublador que ele costuma criar vozes específicas para desenhos animados. Um grande caso aqui, grande produção que ele já trabalhou, que é bastante conhecida, inclusive aqui no Brasil, é A Vida Moderna de Rocco. E até quando ele criou a voz, foi chamado de uma voz totalmente descartável. Mas a gente sabe que não, porque aqui ela fechou direitinho com o Bob Esponja. Já a risada do Bob Esponja ela foi inspirada do som que os golfinhos emitem. E vale lembrar que a voz oficial do Bob Esponja do Brasil é do dublador Wendell Bezerra, que também tem um grande personagem ali marcante na carreira dele, que é o Goku de Dragon Ball Z. A atriz Carolyn Lawrence, que faz a voz original da Sandy Bochechas, esse é o nome que ela ganhou no Brasil, ela dizia que recebia bastante cartas de presidiários nos Estados Unidos, e ela disse também, ela falava em entrevistas, que ali que estava o seu maior fandom. E o ator Roger Bumpus, que faz a voz do Lula Molusco, ele diz que a gente pode não perceber, mas ele sabe que no fundo o personagem gosta sim de Bob Esponja, que isso pode ser visto em alguns trechinhos em determinados episódios.
E o Bob Esponja, ele tem um grande fã, ninguém mais, ninguém menos que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O Barack Obama falou que ele se tornou um grande fã do desenho e considera o Bob Esponja como seu personagem preferido, tudo porque ele assistia o desenho junto com as filhas dele. E desde que Bob Esponja foi criado, ele já ganhou diversas versões, isso sem falar de outras mídias como jogos e videogame. Mas aqui, sendo mais direcionado ao mundo aqui da animação de longa-metragens, Bob Esponja já ganhou diversos longa-metragens em animação, mas um destaque para 2014, um filme que saiu que mesclava a animação com live action, ou seja, os personagens do desenho animado no ambiente do mundo real com atores de carne e osso, que ficou um projeto bastante interessante. E também, ali por meados de 2009 e 2020, Bob Esponja ganhou um episódio completamente em live action. Foi um episódio em comemoração aos 20 anos da animação. E agora eu quero saber quem é que é fã do Bob Esponja, quem gostou dessas curiosidades, conta aqui. Se gostaria de ver também mais curiosidades de outros desenhos animados, comenta aqui nos comentários que eu vou trazer em breve. Também não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok, aqui no Shorts do YouTube, para não perder nenhuma curiosidade, nenhum trechinho da sua série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.